Vamos conversar agora com o deputado federal Nery Geller, atual integrante da Frente Parlamentar da Agricultura, com a experiência de quem já esteve à frente do Ministério da Agricultura. Qual será o impacto, deputado, ao agro brasileiro com a suspensão da venda de fertilizantes pela Rússia ao Brasil, mas já com essa informação da ministra Tereza Cristina de que ela está indo ao Canadá na próxima semana justamente para negociar a entrega, o fornecimento de fertilizantes ao Brasil e que não há, neste momento, falta de fertilizantes no país. Boa tarde, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Boa tarde. Primeiro, uma satisfação de estar acompanhando com vocês essa cobertura e a preocupação de nós, de toda a diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária com relação a esse tema. Nós vamos sim ter impactos na agricultura, porque o potássio, que oriundo a maior parte da Rússia, ela tem uma influência direta, é o principal insumo do fertilizante usado aqui no Brasil, tanto para soja, milho, enfim, de toda a produção nacional, mas acompanhando da mesma forma que a ministra Tereza Cristina falou, com uma certa tranquilidade. Nós não precisamos se apavorar ainda nesse momento, porque por vários pontos. Primeiro, nós temos algumas outras opções e o nosso produtor está muito tecnificado. Se nós precisarmos, eventualmente, fazer uma safra, reduzindo o nosso fertilizante, a gente, mesmo assim, não compromete a produção nacional, em função de uma sobra que nós temos nos solos hoje muito ricos em fertilidade, em função da alta tecnologia que nós estamos usando. Mas é uma preocupação, sim. A Rússia é o principal fornecedor de potássio e também de nitrogênio. Para o Brasil, o nitrogênio um pouco mais fácil, porque tem opções para importar de outros países e fomentar a nossa produção, mas vale aqui também deixar um alerta à sociedade brasileira e principalmente às lideranças do Congresso Nacional. Quando nós enfrentamos temas como licenciamento ambiental, quando nós queremos fazer a regulamentação para fazer extração de minérios e de jazidas de potássio em algumas reservas, mesmo que seja na Amazônia Legal, é exatamente para isso, para que a gente possa ser um pouco menos dependente do mercado internacional e nós explorarmos essa riqueza para gerar alimento para a população. Então fica aí o alerta e nós estamos vigilantes, conversei com outros parlamentares hoje, como o deputado Evair, para fazer uma reunião amanhã da diretoria para a gente tomar uma posição mais firme com relação a essa questão da importação de fertilizantes, que vai fazer falta, sim, para a produção nacional. Para você que nos ouve pelo rádio, um rápido intervalo na rede Jovem Pan News. Voltaremos em instantes, agora são 4h56. Deputado, mais uma pergunta. O diagnóstico foi feito, né? O senhor mesmo caminhou nessa direção, parece inevitável, né? Teremos um aumento de preços, a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fala nisso, né? No impacto que isso deve ter nos valores dos alimentos. E diante disso, tem alguma medida que poderia ser adotada para ajudar os produtores rurais? Deputado, algo que o governo poderia fazer, a liberação de alguma linha de crédito ou alguma outra medida que seja demandada pelo setor, deputado, ou não? Existe sim, existem algumas coisas e é justo que a gente fale. Na semana passada, 15 dias atrás, nós estivemos no Irã, eu estive em missão oficial acompanhada da ministra Tereza Cristina, para a gente exatamente trabalhar algumas importações de fertilizantes e aumentar a relação comercial com esses países, e tanto de trazer fertilizante quanto exportar a nossa produção, aí, seja milho, proteína animal, soja, enfim. E de lá nós vamos conseguir suprir parte dessa demanda dos nitrogenados, da ureia. A questão do potássio, que é um pouco mais difícil, mas que nós precisamos sim aproveitar esse momento para fazer um grande debate nacional dentro da linha de que nós possamos, dentro de um grau de sustentabilidade ambiental, a gente fazer a extração e usar as jazidas que nós temos adormecidas hoje. É importante fazer a preservação ambiental, é importante a gente manter as comunidades tradicionais,
Mas tão importante quanto isso é nós termos a autossuficiência, e o Brasil pode ser autossuficiente. Volto na mesma tecla, a aprovação do licenciamento ambiental, que está no Senado Federal, vai desburocratizar e vai flexibilizar para que no médio e longo prazo a gente possa aumentar explorando as jazidas de potássio que nós temos no Brasil. Então, basicamente é isso, e também criar algumas outras alternativas. Do ponto de vista de crédito, é uma das soluções, mas a grande solução é abrir novos mercados ou viabilizar a extração aqui no Brasil para que a gente possa produzir mais para suprir essa demanda. Volto a dizer que, num primeiro momento, nós temos reserva, sim, nos nossos solos, que pode, ao menos por uma safra, manter a produtividade e reduzindo a aplicação de fertilizantes, mas precisamos sim, no médio e longo prazo, ficar atento. É uma preocupação que todos nós na frente parlamentar temos e que nós precisamos exatamente enfrentar isso agora nesse momento de dificuldade. Deputado, só um questionamento sobre a exploração aqui no Brasil de potássio. Onde estão exatamente essas minas de potássio? E é possível conseguir fazer justamente essa exploração respeitando a questão ambiental e também os direitos dos índios? Agora são 4h59, a gente está conversando com o deputado federal Nery Geller. Deputado, ele perguntava justamente se é possível, onde estão essas minas de potássio e se é possível fazer a exploração, porque imagino talvez mude a sensibilidade de boa parte das pessoas em relação ao tema depois dessa guerra, da necessidade de se ter autossuficiência nisso num país que depende desse ingrediente para a questão do agronegócio, para o trabalho do agronegócio. Mas é possível fazer exploração respeitando-se as questões ambientais ou direitos de índios, se por acaso houver minas em terras indígenas? Não tenho dúvida que isso é possível. A jazida de potássio, entre as maiores jazidas de potássio do mundo, fica na Amazônia, na costa do rio Madeira, que hoje fica na Amazônia brasileira. E lá pode fazer extração respeitando a questão ambiental. Existe hoje tecnologia para fazer a extração de minérios, de potássio, de outras atividades mineral, que pode ser feito com muita tranquilidade, da sustentabilidade, cuidar da preservação do meio ambiente. Eu acho que esse debate precisa vir para a mesa, ele precisa vir com muita responsabilidade e sempre com a verdade. Ora, se nós temos hoje cerca de 19% das áreas brasileiras que estão como reserva indígena, se você precisar de milhões e milhões de hectares, se você tirar aí 5, 10 mil hectares para fazer extração, para gerar riqueza, para trazer a autossuficiência, para produzir alimentos, por que nós não podemos fazer isso? Aprovar, inclusive, o PL 191, que traz a regulamentação para fazer a produção de forma sustentável dentro das reservas indígenas, dentro da legislação do Código Florestal, que é a legislação ambiental mais rigorosa do mundo. Por que nós não podemos fazer isso e deixar os próprios indígenas fazer extração de minérios dentro dessa lei que é tão exigente do mundo? Então, essa pauta ela precisa ser, eu enfrentei ela como relator do licenciamento, estamos enfrentando ela também na modernização, inclusive, da legislação do defensivo agrícola, que é uma outra pauta muito importante, e ela se correlaciona com essa questão do fertilizante, porque nós vamos autorizar a produção e a multiplicação, inclusive, de biológicos, produtos biológicos, que ajudam, inclusive, na questão da fertilidade do solo, usando menos fertilizante e, principalmente, usando menos agroquímicos. Então, essas pautas elas precisam vir na mesa, porque elas são importantes. A questão biológica tem que ser deixada de lado. E a tolerância, o diálogo e a convergência precisa acontecer. Do ponto de vista de nós melhorarmos a legislação para explorar a riqueza que nós temos, para ajudar a produzir alimento, e principalmente a convergência do bom diálogo para que não aconteça o que está acontecendo na Rússia hoje. A intolerância gerando guerra, gerando mortes e talvez aí no futuro muita pobreza para alguns povos. Deputado, a pergunta agora é da nossa analista de economia, Camila Abdelmalak. Camila. Deputado, boa tarde. Eu tenho um
um questionamento. A gente viu que recentemente o governo ele restabeleceu a presença do Brasil no Irã. Chegou a algum acordo em relação a essa questão dos fertilizantes? Esse é um acordo, sim. Lá foi assinado uma intenção de comércio de 400 mil toneladas de nitrogenado, isso em permuta por milho e soja, né, produtos brasileiros aqui de agricultura, e eu participei pessoalmente, fui junto com a ministra, mas participei de várias reuniões bilaterais, inclusive com governadores de lá, para que a gente possa estreitar, e realmente a vontade é muito forte. Lá se produz muita ureia e tem a capacidade de crescimento. Nós estamos importando hoje cerca de 600 a 700 mil toneladas de nitrogenado, que é o caso da ureia. A tendência é para aumentar para 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas. No universo de 9 milhões de consumo interno, quer dizer, é uma fatia bastante importante. Quer dizer, esse impacto, parte dele da guerra lá, nós vamos conseguir suprimir se nós tivermos habilidade para trazer essa ureia, nossos empresários comprar essa ureia, diminuindo a burocracia, principalmente na diplomacia, na convergência do diálogo. A gente pode, sim, superar e buscar outros mercados para importar esse fertilizante, suprir a necessidade que o Brasil tem. Deputado Nery Geller, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista sua aqui à Jovem Pan. Boa tarde ao senhor, hein?